Vamos em frente. Em que medida você vê correntes evangélicas mais tradicionais, mais conservadoras, nessa onda de fundamentalismo que corre o planeta? Aí, outras perguntas, tem que discordar das afirmações primeiro. Fundamentalismo ocorre todo o planeta, porque o fundamentalismo é um termo complicado, porque ele é técnico, teológico, e ao mesmo tempo ele é uma acusação política, né? Mas vamos pensar o seguinte, não dá para pensar essa situação aqui sem um contexto internacional. Até vocês fizeram umas perguntas aí específicas demais em relação ao Bolsonaro, que parece que a coisa está se resolvendo aqui, né? E tem uma articulação mais internacional das direitas, isso por um lado, então tem que ser lido mais em conjunto, mas eu acho que, no que diz respeito aos evangélicos, eu acho que tem uma coisa regional aqui, latino-americana. Porque quando se a gente tem que olhar para a Hungria, para a Polônia, aí tem que ir com a Itália, tem que ir com o catolicismo, tá? Mas a coisa evangélica é muito aqui e uma centralidade muito forte do governo Trump. Veja bem, é um campo, é um tecido que já existe, atravessou o século XX, porque os evangélicos que nós temos aqui nós recebemos dos Estados Unidos, majoritariamente, certo? Menos da Europa, o negócio veio dos Estados Unidos. E depois cresce a partir daqui. Mas a influência teológica, cultural, religiosa dos Estados Unidos sobre os evangélicos é muito grande, né? E se acentuou mais agora com essa composição Trump e Bolsonaro. E passa por uma conta latino-americana. Você vai vendo em vários países coisas se reproduzindo. Por isso que eu acho que, de uma certa forma, eu tenho uma expectativa muito grande em relação a essa eleição americana, né? Eu acho que pode digitar muita coisa, tanto essa internacional, quanto essa coisa mais regional aqui. Assim, é um baque grande. Eu acho que muita coisa que vai acontecer no Brasil depende dali. Acho que você coloca também que é um projeto, né, um projeto dessas lideranças neopentecostais, que é um projeto religioso, político e de comunicação, nesse tripé. Então, gostaria que você explicasse um pouco melhor como se dá esse tripé. Você colocou até a questão internacional. Como é a ligação desse projeto aqui com um projeto internacional? Os evangélicos nos Estados Unidos, apenas replica como que é essa relação e o que é esse projeto? É difícil falar um projeto único. Primeiro que eu já falei que, enfim, são diversos evangélicos. Aí tem conservadores, tem diversos conservadores também dentro dele. Então, de falar um projeto é super complicado. Agora, assim, se eu tivesse que ter um projeto geral, é o seguinte, são religiões salvacionistas. Então, assim, está no horizonte se expandir. Pronto. Crescer. Crescimento é justiça social primeiro, acabar com a desigualdade, meio de libertação. Não, primeiro expandir os evangélicos. Até quando? Até não acaba. Então, recursos são direcionados para isso, a fala. Certas coisas são toleradas em nome disso, desde que se expanda, desde que fale o nome de Deus. Então, o Trump pode balançar a Bíblia e ser dono do cassino, mas está falando de Deus. Então, esse tipo de coisa, que é enfim, que caracteriza essa ida. Agora, assim, essa coisa do tripé, né? O que eu chamo a atenção, assim, como eu disse, são diversos evangélicos, né? Mas, assim, quando eu vejo certos atores, isso não é para todo mundo, né? Mas quando eu vejo como Malafaia, mas sobretudo Macedo, eu vejo que ali é difícil identificar. Eu não gosto quando as pessoas dizem a Universal tem um braço político, que é o PRB, e os republicanos agora, e um braço na mídia, que é a Record, né? Ela é a fonte e tem 2 braços. Eu prefiro pensar que isso aqui é um triângulo, um sistema, né? Onde você já não sabe mais onde é que está o econômico, político, religioso trabalhando. Nesse nível, não é do fiel, mas no nível da direção, né? Porque qual interesse está mandando em determinados momentos, né? Porque elas viraram forças grandes e um certo espalhamento pela vida social, né? Porque eu pego o fiel, mas eu pego meios de comunicação, pego a política, a igreja tem um banco, então vai mexendo com o corpo, porque ela vai virando um conglomerado, né? Onde a religião é um pedaço do negócio. Então, não estou dizendo que os evangélicos são isso, né? Mas tem esses que são mais visíveis, tem essa composição. É um modelo internacional, enfim, muito americano, mas está espalhado pelo mundo esse tipo de estrutura, né? Então você tem que negociar várias coisas, né? Política, economia, visibilidade na mídia e religião mesmo. São várias coisas operando. É isso aí. Eu estou satisfeito aqui, boas explicações, me ajudou a entender um pouco mais e eu espero que a gente aproveite essas informações, porque eu acho que o público se interessa muito por isso. Quando a gente colocou algumas opiniões, alguns artigos sobre a questão religiosa, a participação foi muito intensa. As
pessoas têm uma preocupação muito grande com a questão religiosa, talvez o interesse até maior do que da política e do que na economia. A gente sentiu isso nitidamente. Então, a gente tem um interesse aqui na página de colocar essas questões com uma reflexão e ouvir a opinião deles, né? Porque a participação, espero que seja intensa, para a gente continuar a ter um enfoque melhor dessa questão religiosa, que é muito importante.